Então é Mateus capítulo 16, do verso 5 em diante. Mateus capítulo 16, do verso 5 em diante. Pega aí a sua Bíblia, abra no seu iPad, no seu celular. Hoje nós temos Bíblias, graças a Deus, disponíveis em várias formas diferentes, né? Isso é muito bom. Nós não vamos projetar ali para você o texto, tá bom? Mateus capítulo 16, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, estavam cruzando o lago de Genezaré, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos o pão? Percebendo Jesus isso, disse: Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, para a honra e glória do Senhor. Instrui as nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das experiências mais tristes da vida é não ser compreendido. Não ser compreendido naquilo que você diz, não ser compreendido naquilo que você fez. Essa é uma experiência que traz dor, que traz tristeza ao nosso coração, quando nós somos incompreendidos. Isso acontece com todas as pessoas, não importa a cultura, não importa a idade, não importa a classe social, não importa onde você está trabalhando, aonde você vive. Ao longo de toda a história humana, todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens vão passar por isso. Muitas vezes nós não somos compreendidos. Nós temos muitos autores que escreveram sobre a incompreensão. Nós temos poetas que falaram sobre isso e essa dor no coração. Nós temos compositores que escreveram músicas lindíssimas falando sobre esse momento nas nossas vidas. Fernando Pessoa é um desses grandes autores da história que escreveu sobre isso. Ele disse: tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Quanto mais fundamente penso, mais profundamente me descompreendo. Até o nosso querido Fernando Pessoa abre o seu coração e diz que em determinados momentos da sua história, nem ele compreendia a si mesmo. Um compositor popular bem conhecido, Renato Russo, brasileiro, ele escreveu assim: o meu silêncio grita, o meu olhar entrega, mas ninguém percebe, ninguém percebe. Essa sensação de não ser compreendido é uma dor solitária, é um questionamento que nós fazemos sobre os outros, às vezes nós fazemos sobre nós mesmos, às vezes nós fazemos sobre todas as coisas que nos cercam. Essa sensação de não ser compreendido dói. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo nos compreende e que Ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, que Ele, a nossa semelhança, passou por todas as dificuldades. Jesus sabe o que é ser incompreendido. Quando Mateus escreveu o seu evangelho por volta do ano 70 depois de Cristo, Mateus, que havia acompanhado Jesus ao longo de todo o seu ministério, Mateus escreve e relata passo a passo da obra de Jesus
E o interesse de Mateus era que os judeus compreendessem que Jesus Cristo era o Messias prometido do Antigo Testamento, que eles entendessem a obra e a pessoa de Jesus Cristo, o grande privilégio que eles tiveram. E Mateus fala sobre isso, tendo como pano de fundo toda uma religiosidade deturpada, de religiosos que não apenas não compreenderam a Jesus Cristo, mas de religiosos que até votaram a favor da crucificação, incentivaram e conduziram pessoas para que Jesus fosse crucificado, tendo o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E agora, nesse relato aqui, nós encontramos Mateus colocando esse texto dentro de um contexto imediato bem interessante. Os fariseus haviam pedido no capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, um sinal do céu. E Jesus Cristo olha para eles como quem diz: vocês não estão entendendo que o grande sinal do céu é a minha presença entre vocês? Vocês ainda estão pedindo mais sinais. O capítulo 15 de Mateus tinha encerrado com a segunda grande multiplicação de pães e de peixes. E é nesse ambiente, é nesse contexto que Jesus está agora conversando com seus discípulos, e ele diz aos seus discípulos no versículo 6, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos começaram a questionar entre eles: Jesus está dizendo isso porque nós não trouxemos o pão? Quem foi que esqueceu o pão? E Jesus diz a eles: vocês não entenderam que o assunto não tem nada a ver com pão? Eu não estou falando sobre fermento de pães, estou falando sobre outra coisa. Com muita frequência, as pessoas não compreendiam o ensino de Jesus. Eles entendiam muitas vezes coisas com conotação material, quando Jesus estava falando sobre princípios espirituais. E muitas vezes nós mesmos caímos nessa mesma armadilha. Estamos no século 21 e ainda assim, muitas vezes, nos cobramos pensando que Deus está questionando a nossa vida sobre um aspecto, quando Deus está questionando a nossa vida sobre outro aspecto. Muitas vezes nós pensamos que Deus está falando conosco sobre coisas materiais, quando Deus está falando sobre motivação, sobre onde está o nosso coração. Nós precisamos olhar para essa preocupação dos discípulos acerca do pão e perceber o quão perdidos eles estavam, e que isso não foi algo exclusivo na vida daqueles discípulos, isso atingia várias pessoas e a todos nós até hoje. Por exemplo, quando Nicodemos conversou com Jesus Cristo em João capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. E Nicodemos olha para Jesus em João capítulo 3 e pergunta para ele: como é que o homem pode nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, o homem voltar ao ventre da sua mãe, sendo já um homem adulto? Jesus diz assim: Nicodemos, você não está entendendo, eu não estou falando sobre nascer fisicamente, estou falando sobre o nascimento, o novo nascimento espiritual. Nicodemos não havia entendido. Em João capítulo 4, versículo 11, a mulher samaritana está lá pegando água. Jesus chega para ela e pede água. E aí Jesus diz a ela: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede essa água, dá-me de beber, na verdade você pediria para mim, e eu te daria essa água da vida. E a mulher olha para ele e diz: Senhor, como é que o Senhor pode me dar uma água da vida se o Senhor não tem nem o que tirar a água desse poço? Jesus diz assim: eu não estou falando sobre a água física, eu estou falando sobre a água espiritual, a água da vida. Um pouco mais adiante, também no Evangelho de João, no capítulo 6, os judeus estão na sinagoga, e Jesus está ali com eles, e Jesus fala para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá eternamente. E aí os fariseus, os judeus,
os saduceus, todos que estavam ali naquele momento, olham para Jesus e começam a disputar entre eles e dizer: como é que ele quer que a gente coma da sua própria carne? E Jesus fala assim: eu não estou falando sobre comer fisicamente da minha carne, eu estou falando sobre essa celebração da Páscoa espiritual, do pão e do vinho, da ceia do Senhor. Portanto, quando esses discípulos não entenderam o assunto, eles não estavam sozinhos, eles não compreenderam o momento e ensinamento de Jesus, como tantas outras pessoas que eu acabei de citar aqui nos evangelhos, e tantos outros, e até nós mesmos hoje em dia. Então Jesus sabe o que é não ser compreendido. E no versículo 9, Jesus diz que eles precisavam olhar para o significado das coisas mais elementares que eles haviam sido testemunhas, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele diz no versículo 9: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos sobraram, que vocês pegaram depois? Versículo 10, vocês não se lembram desses 7 pães e dos 4.000 que foram ali alimentados? E quantos cestos sobraram? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Os milagres não foram compreendidos. Jesus queria ensinar para eles que os milagres mostram que Deus domina sobre tudo. O milagre não está restrito àquele momento, a um ato sobrenatural, a uma intervenção especial de Deus. O milagre vem para ensinar a todos nós que Deus pode intervir de maneira especial, sobrenatural, em qualquer momento, a qualquer hora, sobre qualquer vida. O milagre que Jesus executou ali, na multiplicação daqueles pães, eles eram apenas um símbolo do poder, da presença, do amor, da misericórdia, do cuidado de Deus. O Senhor fez milagres para manifestar a todos nós o seu domínio sobre tudo, sobre a morte, sobre a vida, sobre o corpo, sobre a alma, sobre mar, sobre rios, sobre peixes, sobre terra, sobre pão, sobre vinho. Jesus fez milagres através de animais, homens, adultos, crianças, enfermidades, espíritos malignos. Nada escapou do poder milagroso do Senhor. Sol, chuva, estrelas, tempestades, mares, terremotos, até na brisa suave, no vento forte. Deus domina sobre tudo. Ao longo de toda a Escritura Sagrada, Deus domina sobre tudo. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. E esse Deus que domina sobre tudo, e Deus que revela esse poder sobre todas as coisas que Ele mesmo criou, e esse Deus que faz o milagre da encarnação, e esse Deus que se importa conosco, é o Deus que é incompreendido por nós. Os discípulos estão preocupados com as coisas materiais, esquecemos o pão. Jesus diz: não estou falando sobre pão, versículos 11 e 12, eu estou falando para vocês sobre uma doutrina errada. Tomem cuidado com doutrinas erradas. Tomem cuidado com doutrinas erradas. Jesus diz, versículos 11 e 12, eu estou conversando com vocês para que vocês tenham cuidado, acautelai-vos desse fermento que é uma doutrina ruim dos fariseus e dos saduceus. Qual é a característica dessas duas doutrinas? A doutrina do fariseu era a doutrina legalista. O fariseu, ele acreditava que ele só seria recebido, aceito, amado por Deus, se ele guardasse a lei. Mas no fundo, ele não queria guardar a lei porque ele amava a Deus, ele queria guardar a lei porque ele queria manipular o divino. Ele queria garantir a sua entrada no céu pelas obras.
Essa doutrina farisaica do Novo Testamento perpassa a história, chega até os dias de hoje. Tem gente que ainda não entendeu que a lei vem apenas para que possamos ter uma norma de conduta relacional com Deus que nós amamos. Quando Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 2, Paulo relembra o ensino, e Paulo diz, no verso 16 em diante de Colossenses capítulo 2, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou dia de lua nova, ninguém vos julgue por causa de sábados, porque tudo isso era só sombra das coisas que haviam de vir, apontavam para a vinda de Jesus. Jesus é maior que o sábado, Jesus é maior que as festas, Jesus é maior que a comida, Jesus é maior que a bebida. Em todas as coisas apontavam para a vinda do Messias, ele veio, cumpriu tudo. E por isso os fariseus não aguentavam quando Jesus fazia o milagre no sábado, quando os discípulos violavam toda aquela tradição religiosa do sábado, porque eles estavam celebrando a presença de Jesus. Eles não entenderam nada quando a igreja passou a celebrar a ressurreição no domingo, no primeiro dia da semana, e Jesus ressuscita no domingo, e a igreja passa a celebrar o domingo. Eles não entenderam nada. Não compreenderam? E continuam sem compreender. E Paulo escreve para eles: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está lembrando desse ensino de Jesus, porque se os fariseus eram legalistas, os saduceus eles eram liberais. Aí já é um outro lado. Os saduceus não acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam em ressurreição, os saduceus queriam viver uma espiritualidade seca. E Deus quer que nós experimentemos a presença dele no nosso dia a dia de maneira equilibrada. O que nos salva não são as obras da lei, o que nos salva é a graça. Cristo morreu na cruz por nós, e pela graça, mediante a fé, confessamos. Esta graça que plantou fé nesse nosso coração e que nos faz confessionais é o que nos salva. E aí nós passamos a celebrar um dia na semana para o Senhor, porque nós amamos a Deus e nós entendemos que este é o grande espírito relacional. E essa é a grande maravilha da igreja. E nós fazemos isso por amor. E nós consagramos dízimos e ofertas por amor. E nós oramos uns pelos outros por amor. A lei, ela só nos instrui. Mas nós não fazemos isso porque isso vai nos salvar. Nós fazemos isso porque fomos salvos. Por que fomos salvos? Nós realizamos boas obras. Nós não realizamos boas obras para sermos salvos. E por que somos salvos? E o nosso coração está aquecido com a presença de Deus. Nós cremos no milagre, nós oramos pelo milagre. Nós cremos que Deus pode fazer coisas maravilhosas. Nós cremos que Deus pode intervir na história da vida de pessoas. Não importa quem seja, se Deus tem um projeto para a vida dele, ele vai agir de maneira especial, milagrosa. Nós não somos nem fariseus, nem saduceus, nós somos cristãos. E é isso que a Bíblia vai nos ensinar, e é isso que Deus deseja de nós. E Jesus sabia desta incompreensão sobre sua pessoa, e é interessante porque o texto continua aí em Mateus capítulo 16, olha para você ver, a partir do verso 13, o texto continua com uma caminhada de Jesus com os discípulos. Ele está indo ali na Galileia para a região da Cesareia de Filipe, que é uma região lindíssima em Israel. E aí Jesus vira para os discípulos e diz no versículo 13, quem diz o povo ser o filho do homem?
Uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é João Batista, outros estão dizendo que o senhor tem o ministério profético de Jeremias, o senhor tem uma dessas qualidades proféticas aí, estão comparando o senhor com um desses. Aí Jesus diz: mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Perceba, há uma relação aqui de tentativa de um diálogo acerca da compreensão. E aí Pedro diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado você é, Pedro. Sabe por quê? Não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Porque nós só vamos compreender coisas profundas quando estivermos em íntima comunhão com Deus que é Pai. Nós só vamos compreender muitas coisas da nossa vida, na nossa história, nos nossos relacionamentos, quando Deus estiver de fato nessa intimidade de compreensão, de motivação verdadeira na nossa vida. Tanto é que o assunto continua, o versículo 21 de Mateus capítulo 16, Jesus começa, diz o texto, desde aquele tempo, então, a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que ele fosse sofrer e que ele entregasse a sua vida por nós. E aí ele começa a falar sobre isso, e Pedro, que havia tido a compreensão versículos atrás, agora já não compreende. E Pedro chama Jesus de lado e diz assim: Senhor, vamos parar com essa história. E Jesus começa a olhar para Pedro, e Pedro começa a reprovar Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus continua. O capítulo 16, a partir agora do verso 24, Jesus está dizendo que nós somos seus discípulos. Nós somos seus discípulos. E que se alguém quer vir após ele, deve se negar, tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus está dizendo: saiba que o mundo não vai te compreender. Ele já havia avisado isso lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Por minha causa vocês serão perseguidos, por minha causa vão injuriar vocês, vão mentir sobre vocês, por minha causa vocês vão sofrer muito. Jesus estava mostrando para nós que nós não podemos esperar que o mundo nos compreenda, que as pessoas que ainda não têm um encontro transformador com o Senhor, que muda a visão e valores, compreendam um cristão. Ele diz: não espera isso. Sim, nós seremos muitas vezes incompreendidos. Por isso que lá no texto de Mateus 16, Jesus diz assim: vocês são homens de pequena fé. Vocês precisam entender, caminhar um pouco mais, amadurecer a sua fé, para entender esse processo. Muitas vezes nós somos incompreendidos, e muitas vezes nós somos aqueles que não compreendemos as outras pessoas. Algumas vezes nós somos aqueles que fazem outras pessoas sofrer, porque nós não entendemos aquilo que passa no coração delas. E nós precisamos entender aqui que Jesus chama a nossa atenção para essa relação de que em todo e qualquer momento da nossa história, Deus nos compreende. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas motivações, Deus sabe que palavras nós estamos usando. Entender que tudo isso aqui passa, e que o cerne da nossa adoração é espiritual, relacional. Nós não servimos ao Senhor chamado matéria, nós servimos ao nosso Deus vivo e verdadeiro, porque ninguém pode amar as riquezas e amar a Deus. Nós não temos esses valores do mundo. Nós agradecemos a Deus que nos dá o sustento, o pão sobre a mesa, que nos permite realizar sonhos até de consumo, de fazermos viagens, de comprar coisas. Isso é muito bom, mas isso não é o cerne da nossa existência. Esse não é o coração do nosso relacionamento com o Senhor, nem com o próximo, e não deve ser. Quando nos encontramos em situações onde nós não somos compreendidos, nós precisamos avaliar esta questão seriamente, de joelhos, em oração.
E rogar a Deus que Deus nos dê compreensão para percebermos se estamos sendo incompreendidos ou se estamos, na verdade, sendo aqueles que não compreendem a palavra do outro. Porque, em primeiro lugar, deve vir o amor nos nossos relacionamentos. As pessoas podem até não nos compreender, mas elas continuam nos amando. Não é porque uma pessoa não me compreende num determinado momento que ela não me ama. Não, muito pelo contrário, ela tem interesse em me compreender. Às vezes ela não compreende, às vezes ela discorda, mas o amor é o vínculo da perfeição. E eu também preciso compreender o outro na sua falha, no momento em que percebo que a outra pessoa se perdeu, porque entre nós existe o vínculo do amor. Então, no processo da compreensão, a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração é que Jesus nos entende, Jesus nos compreende, em qualquer situação. Ele sabe, porque a nossa semelhança, Ele foi tentado em todas as coisas, Ele passou por todas as dificuldades, Ele sabe. E por isso nós precisamos orar e pedir: Senhor, não retire do nosso coração a ternura, o amor, nos nossos relacionamentos, quando não sou compreendido e quando eu sou aquele que não compreende. Ó Senhor, mantenha o vínculo do amor. Outra coisa importante, mantenha o respeito. Cuidado com as palavras. Nesse processo de não se sentir compreendido, seja temperante, seja sóbrio, seja uma pessoa que as palavras edificam. Sinta a sua dor, mas não permita que a dor transforme o seu coração num coração de pedra. E quando a outra pessoa não se sentir compreendida por você, use palavras doces e mostre para a outra pessoa que você a ama e que você deseja caminhar junto, porque é assim que Jesus nos ensinou. Outra coisa importantíssima nessa relação da incompreensão: mantenha aquilo que é privado, particular, como aquilo que deve ser mantido em segredo. Quando você não for compreendido, não saia publicando, não saia falando, não saia abrindo o seu coração e mostrando as suas dores. Aquiete-se na presença do Senhor em oração. Perceba que tudo, na verdade, tem que passar pelo crivo do amor, das boas palavras. E tenha a paz, e busque a paz que excede todo o entendimento, porque ela guardará a sua alma, quando você não se sentir compreendido. Se você for uma vítima da incompreensão dos outros, ame, mantenha um diálogo temperante, ore, mantenha um respeito mútuo. Mas se em algum momento você passar por uma situação de incompreensão total, em que há um distanciamento pleno, consagre cada vez mais em oração e descansa o seu coração no Senhor. Isso que eu gostaria que você levasse para casa, ou que você aprendesse em casa. Eu não sei onde você está, mas Deus sabe. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus sabe. Eu quero, em nome de Jesus, dizer uma coisa para você: Jesus te compreende. Jesus nos compreende. Louvado seja o Senhor. Ore e descanse o seu coração. E nunca se esqueça que foi pago alto preço na cruz do Calvário, que Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, vida em abundância, vida repleta da paz que excede todo entendimento. Descanse o seu coração, louve a Deus, continue a sua jornada, afaste-se das más doutrinas e saiba que em todo o tempo Deus poderá usar você para ser uma palavra poderosa de reconciliação, alegria e de compreensão na vida de muitas pessoas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque oramos aqui na certeza de que o Senhor compreende, entende perfeitamente nossa motivação, nossas palavras, nosso coração.
Em nome de Jesus, visita aqueles que têm sentido a dor da solidão, da incompreensão. Ministra graça sobre essas vidas. Que eles se sintam amados por Ti, amados por pessoas que se importam com elas. Que possam, ó Deus, ter o refrigério que só o Teu Santo Espírito pode trazer na alma. Ó Senhor, se nós temos sido pessoas que não compreendem aqueles que se relacionam conosco, nos faça ternos, doces e compreensivos, sábios nos nossos relacionamentos. Nós queremos, ó Deus, rogar, invocar, pedir a Tua bênção sobre nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, nossos amigos, nossos trabalhos. Tem misericórdia de nós. Que em todo o tempo possamos sentir essa presença maravilhosa de Jesus que nos compreende, pois oramos em nome dEle. Amém.